Sejam bem-vindos à nossa casa. Que Deus e Jesus possam abençoar a todos. E que hoje vocês possam usufruir do tratamento, da mensagem da palestra, guardando do coração todo o amor possível do nosso Senhor. Certo? Nós vamos iniciar. Esses avisos, seu Cris, passa no final ou no começo? Bom, o ideal seria passar no final, porque o ideal é que chegou mais gente. Até o término do trabalho vai chegar muita gente ainda, essa cadeira vai encher. Tá? Então tá bom. Então os avisos ficarão no final da palestra. Vamos fechando os olhos, fixando o nosso pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo. A sua imagem, de braços abertos, nos recebe nesta casa com amor que nem nós temos condições de sentir ou menos compreender. Que essa tarde possa ser envolvida nessa luz, desse amor, desse mestre amado, nos envolvendo em coração e mente para a realização da palestra, como ouvinte, como falante, tanto o plano físico quanto o espiritual, aos nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui. E a todos que vêm dessa casa, todos os trabalhadores, que todos os trabalhos sigam na paz de Jesus, sob a égide desse mestre maior, de Deus e de nossa Mãe Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. E hoje, a nossa palestra, ou a nossa conversa, acho que fica melhor, né? Palestra, acho que é sobre a lei de justiça, amor e caridade. Essa lei, definida por Deus, né? É uma lei acima de todos do universo, é uma lei universal, que conduz toda aquela criatura a praticar e também a aprender. A gente, para praticar, a gente primeiro tem que aprender. Somos os aprendizes nessa terra. E é isso que Jesus espera de nós, que possamos realizar da melhor maneira possível. Vamos lá. Justiça e direito natural. Justiça, segundo o dicionário Ruais, é a conformidade com o direito, virtude de dar a cada um o que é seu. Justiça no direito, conjunto de normas sociais obrigatórias para assegurar o equilíbrio das funções do organismo social. Justiça, segundo o Livro dos Espíritos, questão 875, consiste no respeito aos direitos de cada um. A justiça é um sentimento natural, nato, pois Deus, quando criou o ser, ele implantou esse sentimento em seu coração. E com o progresso moral, o homem vai apurando esse sentimento. Então nós temos a justiça, né, que nós conhecemos sobre as leis dos homens, né? Quais são essas leis? As leis que foram criadas desde o tempo de Moisés, nós tivemos leis que regiam a comunidade que ele organizou, né, e direcionou. Né? Nós conhecemos as leis divinas daquela época, que é o Decálogo, né? Todas as leis que Jesus deu na terra. E essas leis que se refletiram no decorrer do tempo,
também com as leis da sociedade, as leis da justiça, sejam as leis dos homens, vamos resumir assim, ficaria uma bagunça, né? Hoje a gente vê que as leis, elas são obrigatórias e necessárias, e com a regeneração, que é um processo de evolução planetária, que estamos vivenciando nessa transição, essas leis elas vão passar também por uma reforma, mas tudo isso será feito no futuro, de forma com que todos nós possamos ter o espelho nessas leis, as leis divinas, né? E uma das leis importantes é a lei do amor, da justiça e da caridade. Essa lei deveria estar internalizada dentro de nós, mas devido ao nosso aprendizado, as nossas derrapadas, as nossas escorregadas nas reencarnações, a gente esqueceu, né? A gente, Deus plantou, Deus colocou na essência da criação do espírito, do ser, e o que o ser fez? Por outros interesses, né, egoístas, nosso orgulho, nossa vaidade, acabou que as leis divinas ficaram no esquecimento, porém não teve jeito. Tem uma lei que é implacável para todos nós, é de causa e efeito, e essa lei, o que ela vai fazer? Ela vai nos chamar à consciência. Então a gente cometeu erro numa vida, na outra nós vamos ter que ressarcir a lei. E aí o que acontece? Vamos ter que aprender de forma muito benéfica. Porque se Deus fosse implacável, como muitos pensam, e colocasse a cobrança de uma vez só para todos nós, não teria como. Mas Ele não, Ele é Pai. E Ele nos dá a lição, Ele não cobra, Ele nos dá a lição, quantas vezes forem necessárias, para que seja internalizada no nosso ser essa vivência. A representação, a vivência e posteriormente, alterando o comportamento que já estava errado, de uma forma definitiva. Então, Ele não pune, Ele ensina. Mas até que essa elevação moral se apure, ele acaba por confundir o sentimento real de justiça com seus interesses, com suas paixões, e tem uma falsa visão de justiça. Os direitos são determinados por lei humana e lei natural. A lei humana é apropriada e adequada aos costumes e às características daquele momento para assegurar os direitos dos homens. Logo, ela é variável, mutável e progressiva. No Brasil, temos uma Constituição Federal que assegura o direito de cada um, uma das mais completas, quiçá a mais acompanhada de várias emendas e leis complementares. Essas são as leis humanas que asseguram o direito, tem um pedaço ali, de cada cidadão, dependendo. Peraí, gente. Ficou pequenininho, aí ó, pulou. Dependendo do remendo que ele se enquadre. Então, a gente tem, como estava falando, a gente tem a lei dos homens. E essa lei dos homens, ela sofre mudanças de acordo com o que definam, né? A gente está sob essas leis, e aqueles que fazem as leis, né? Não vou entrar no mérito de se faz certo, se faz errado, não. Mas essas leis são mutáveis. A lei divina não é mutável. Não tem como mudar. Né? Não é do jeito que a gente quer. Apesar que às vezes a gente fica manhoso e fala, ai Senhor, muda isso pra mim. Ai Senhor, eu quero desse jeito. Ai, eu quero isso. Fica lá pedindo, fazendo orações, chega para Deus,
a lição, né? Então, se eu, numa reencarnação, cometo um mal contra o meu irmão, não precisa ser o irmão da família, mas um irmão em Deus, na outra reencarnação eu preciso reparar isso. Eu infringi uma lei de Deus, além da lei dos homens. Então, a lei de Deus é imutável e é para todos. Por mais que a criatura não a aceite, não queira reconhecer Deus, não queira reconhecer Jesus, porque entende que é tudo dentro de uma religião. Não. A religião existe em inúmeros nomes, em inúmeros caminhos para se seguir. Deus está acima de tudo isso. E Jesus também. A gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Então, a lei dos homens, ela muda de acordo com o humor, com a necessidade, com a forma como tem que encarar. Leis são criadas, implantadas, colocadas, porque a gente precisa também disso. Como eu não tenho consciência de respeitar o próximo na integralidade, como é que eu vou não ter uma lei que me coíba, né? Que me dê um limite para eu não cometer mais isso. Então a gente ainda precisa ter leis, leis e leis e leis, e acima de tudo a lei divina. Quando a gente mudar, quando a gente conseguir internalizar e de acordo também com este planeta, quem vai passar e está passando para a regeneração, todas essas coisas vão ter alteração, como a gente comentou no começo. Mas para quê? Para ajudar a humanidade a se organizar. O mal, ele não vai mais estar presente. O bem, ele vai ser necessário. E, como diz o título, a caridade é a chave para isso. De contrapartida, temos as leis de Deus, justas, imutáveis e eternas. Justiça divina, são as leis de Deus. Leis morais, que traz a moralidade, né? Que nos torna dignos, que nos ensina a ser amorosos. Jesus, ele seguiu todas as leis de Moisés. Ele deu cumprimento. E ele resumiu todas as 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós somos referência do nosso próximo. Então, se eu amo o próximo, eu tenho que me amar. Não posso amar mais o próximo do que a mim. Ai, mas é egoísmo. Nós temos também que nos valorizar como pessoa, como filho de Deus. Saber que o amor que Deus nos criou é o amor que está aqui dentro. Ele não saiu, ele não foi para lugar nenhum. O ser em si, o Espírito, o que ele faz com esse amor? Com essa chama de luz? Ele abafa com suas dificuldades, com o seu comportamento, com a sua forma de se afastar de Deus, porque a gente não pode se afastar. Esse distanciamento é que faz com que a gente sofra. Quanto mais longe de Deus, de Jesus como sendo o nosso exemplo maior, mais sofrimento nós temos. Não são os outros que nos fazem mal. Não são as pessoas que colocam a gente em prova. Somos nós. Somos responsáveis pelas nossas vidas. Né? O único ser de informação que ainda não tem total responsabilidade sobre si, e mesmo assim nós ensinamos, porque a base essencial é uma criança do 0 aos 7. Não só do 0 aos 7. Mas 7 anos ele não sabe de nada. Nem tudo. Mas é essa fase em que a sua reencarnação toma a forma total. Ou seja, na segunda infância, esta criança
passa a ter as experiências e também pode ter algumas demonstrações de que veio e para que veio, né? Sendo que nós, como pais, como próximos, como tutores, temos a obrigação de corrigir e de estar de olho. Então, uma criança com 7 anos, 8 anos, ela já começa a perceber e começa também a aprender com tudo que está em volta. Se ela tiver uma má tendência, ela vai continuar com essa má tendência e vai ser provavelmente um pouco mais trabalhoso, até que mais tarde perceba, quando tiver uma idade em que tem um bom, né, uma boa percepção de si mesmo, onde está fazendo errado, ou a vida vai ensinar, né, mais complicado ainda, ou, né, de acordo com a base, vai lembrar: puxa, eu não devo fazer isso. Porque dentro dele existe o certo e o errado. Existe a justiça de Deus. Né? E nós temos que direcionar da forma melhor possível para que esses irmãozinhos, que antes de sermos pais, eles são irmãos dentro, né, da hierarquia, né, que nós temos, que Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos, que direcionar da melhor forma possível. Então, nós temos muitas coisas que nos faz aprender, que nos faz crescer nesse mundo. Nós é que não nos sujeitamos a isso. Né? Nós precisamos estar abaixo desse amor divino, abaixo de Deus. A maior parte do tempo, o ser humano ele quer brigar com Deus e quer se igualar. Então nós temos que nos resignar diante de coisas que temos que passar na vida. E nós temos que analisar o que estamos passando. De forma tranquila. Senhor, Ele vai dar a resposta. Por que será que eu estou passando por determinada prova? Hoje, quando a gente entende sobre a reencarnação, a gente entende que puxa, essa prova está sendo difícil porque algo deve ter ficado pendente lá para trás. O que eu vou fazer em relação a isso? Qual seria a melhor solução? Nessa hora, ora. Nesta hora, ora. Né? Na hora com H, depois tira o H e ora. Ora. Se conecta com Deus. Conexão com Deus é automática, pensamento, é sentimento. Não precisa orações de diversas palavras, 100.000 palavras. Não é isso que Deus quer. Ele quer a verdade, Ele quer a certeza de que você está ali diante dele, se resignando ao seu amor, se resignando à sua sabedoria e como criatura diante do Criador. Né? Sem ficar no eu sou, eu quero, eu mando, eu faço, eu mando. Nessa hora é Deus. Nós somos criaturas, nós temos que respeitar essa divindade, esse amor maior. Porque nós não temos nem condições de saber como que é esse amor, porque é o amor de Deus. Né? Então, a gente tem nessa vida, em outras, um livro onde páginas e páginas foram escritas e a gente precisa retomar a história, não parti-la no meio, né, com a fuga, seja fuga mental, seja fuga da própria vida, né, falar não quero mais viver, vou fazer tal coisa. Isso é uma fuga que tem uma consequência gravíssima, né, quando a gente fala de suicídio, que é um outro assunto muito pertinente, que é palestra dada pela nossa amiga Carla. Né? Suicídio não é saída. Só vou dizer para vocês. Muito pelo contrário. É mais sofrimento. Então, é uma lei de ação e reação que é quebrada nesse meio. E que você precisa ressarcir depois. E quem planta, colhe. Então, tudo que fizermos dói hoje, é difícil, pode ter fatores em volta que nós não estamos vendo.
depende só da gente. Depende do despertar das pessoas à nossa volta. Que também é um assunto que não adianta a gente, quando sabe alguma coisa, ficar na pessoa. Não, mas eu vi lá, não sei tudo que isso, porque tem encarnação. Adianta. A pessoa, quando ela não quer saber, ela fecha os olhos e os ouvidos e ela vira as costas. Né? Então, cada pessoa tem seu momento. Vocês estão num ótimo momento porque vocês estão aqui. Sinal de que vocês estão despertando ou se não já despertaram. E isso é fantástico. Despertar para a vida espiritual. Despertar para dizer, eu sou um espírito reencarnado neste planeta. Eu sou eterno. Ah, mas a morte é algo que me dá medo. A morte, porque está morrendo gente. Gente, morte é passagem. Morte é evolução. Corpo em data de validade. A gente nasce, a gente cresce, tudo bem, eu não cresci, pode falar. A gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece nesse mundo. O corpo a gente tem que devolver para Deus, foi Ele que emprestou. Então, a gente precisa passar para a próxima fase. E essas fases são necessárias para a evolução de cada um. Tá? Então vamos lá, senão eu passo por aí. Elas são singelas, generosas, abrangentes, não necessitam de emendas e não têm rasuras. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base de justiça fundada sobre a lei natural, o Cristo vos diz: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. É a base de tudo. Quando eu digo amar o próximo como a mim mesmo, eu quero o melhor para mim. Tem alguém aqui que quer o pior? Não tem. Todo mundo quer o melhor. Né? Tirando a parte material, você quer ter paz, você quer ter sossego, você quer deitar no travesseiro e dormir uma boa noite de sono, você quer ter, olhar em volta e falar, graças a Deus eu estou aqui, graças a Deus eu tenho minha família. E família, gente, são laços do passado que se repetem no presente e podem se repetir no futuro. Então são laços importantes para o nosso crescimento. Ah, mas a minha família, eu tenho problemas com um dos nossos, do irmão, do filho, do pai, do tio. Então, a pessoa está ali, ela está te ensinando alguma coisa, por mais que ela seja um problema, né? Mas o maior problema entre nós, em todos os lugares, seja na família, seja no grupo social, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, é a comunicação entre as pessoas. Primeiro, a gente não sabe se comunicar. A gente não sabe falar, a gente não sabe responder. A gente não sabe uma coisa muito importante, ouvir o outro. Ah, mas quando eu vou ouvir minha mãe, ela está totalmente errada. Na minha concepção, pode ser que eu tenha alguma ideia de que minha mãe está errada. Mas, olhando pelo amar ao próximo como a si mesmo, a minha mãe, ela está me dizendo que ela sabe. Ela está tirando de dentro do coração dela quando ela resolve falar comigo. Ah, mas não me serve. Pode não servir agora, mas daqui a um tempo pode servir sim. A mãe pode falar errado, não pode brigar com o papai, etc. Mas chega uma hora que eles partem. E é nessa hora que o ser humano sente. Amar o próximo como a si mesmo é amá-lo no presente. Se Jesus colocasse assim, amarás, não hoje, amarás o teu próximo como a si mesmo. Ele falava dessa forma, tá bom? Ah, então se é para amar depois, eu vou deixar para depois. Não precisa amar ele hoje. A gente sabe se amanhã a gente está junto? Não sabe.
compreender. Compreender o outro? Como? Como eu me compreendo? Bom, eu ainda não aprendi tudo. Tenho pavio curto, tenho N coisas, N problemas, N isso. O outro também tem. O outro não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos no lugar de Deus. E Deus é o único perfeito. Nós estamos abaixo. Então, e nós como humanidade agora, nesse minuto de prova e expiação, passando para trás, e a gente pondo o pé na ponte. Nós estamos no meio da ponte da regeneração. Uns estão parados ali, olhando para baixo, aquela ponte lá de 1000 metros. O outro já está indo devagarinho, o outro já está dando ré para voltar. Quer dizer, nós não podemos nem medo ter hoje, porque quem tem medo não tem fé. Aí a gente volta com a relação que a gente tem com Deus. E se nós temos fé em Deus, a gente aguenta tudo. A gente suporta tudo. A gente passa por tudo. E a gente enfrenta. Ah, mas eu não fiz legal isso hoje. Eu acho que, puxa, peguei pesado. Retoma. Porque Jesus foi claro. Se tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai até ele, resolve para se sentir liberto. É onde envolve o perdão. E quem ama, perdoa. Não é amor assim que a gente pensa, né? Porque existe né? Quando é muito jovem, a gente, eu amo ele, eu amo ela, só quem amar é conviver. Né? A gente se apaixona, ótimo, é tudo lindo, maravilhoso, convive. Convivência não é fácil. Todo mundo sabe aqui que ele ama. E aí entra amar o próximo como você mesmo. Né? Com isso, Jesus faz aflorar o senso de justiça que está dentro de cada um de nós. Né? Então, Jesus já chama, ele puxa lá de dentro da gente o senso de justiça. Você fala assim, eu me amo. Eu me amo. Eu amo quem eu sou hoje. Já me amei muito, mas hoje eu me amo. Eu estou aqui com vocês. Eu consegui vencer um monte de coisa para chegar aqui. E não pode desistir. Não desistam das coisas. Pensem em Deus. Deus nos criou em total potencialidade. Jesus falava, vós sois deuses. Ele não falava isso para encher a bola de ninguém. Ele falava isso porque ele sabia que nós éramos. Nós temos a potencialidade da criação, a chama do homem. O nosso espírito é luz. Quem abafa somos nós, essa luz. E a gente tem que parar a partir de hoje de botar a candeia embaixo do alqueire. O que é a candeia embaixo do alqueire? A luz coberta pela escuridão. Né? Candeia, todo mundo, quem é do interior conhece, que é o candeeiro, que quando você acaba com a luz, né, com a chama dele, do querosene, você põe um negocinho em cima, né? Que é a tampinha. A gente, tudo bem, é do século passado, mas é uma invenção que todo mundo conhece. Está lá no museu esse trem. Né? Eu cresci, eu nasci num lugar que não tinha luz, muita luz assim, a gente tinha que pôr o candeeiro para poder enxergar. Então, o candeeiro é isso. Bota a tampinha, apaga a luz. E Jesus realmente falou isso. Não escondam a luz que vocês têm. Não deixem essa luz se tornar embrutecida, escura, fechada, que é onde a gente sofre. Não tem como discutir a sabedoria do Cristo, porque Ele é Cristo. Ele é o Cristo dos Cristos. Nós temos mais Cristos no universo. Jesus é um Deus. E hoje Jesus está acima dos Cristos, porque Ele veio até nós.
Então, amo o meu próximo, mas eu amo a mim porque eu sou essa luz. Mas eu tenho N defeitos, não importa, gente, ninguém é perfeito, como a gente já tinha falado no começo, ninguém é perfeito. Perfeito é Deus. Eu vou cometer erros, mas eu tenho que entender que os meus erros podem ser resolvidos. Ao contrário das leis humanas, as leis divinas não têm emendas e nem complementações. Né? Porque se tivesse, não seria lei divina. Para viver em harmonia, é necessário estar em conformidade com as leis de Deus. Por ser a justiça uma lei natural e o homem ter sido criado por Deus, com esse sentimento ele sempre deseja que seus direitos sejam respeitados. E com esse ensinamento o homem passa a ser mais criterioso em seus julgamentos, desejando o bem para o seu próximo. Em um mundo de expiação e provas como o nosso, vemos muitos homens não utilizando a lei natural, querendo ter vantagem sobre os outros, e temos uma sociedade perturbada e confusa, pois a vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Certo? Estou dirigindo, existem várias leis que impõem motorista, neste momento em que ele pega um carro, ele dirige. Eu estou atrás de um volante, eu achei que a ordem estava errada. Eu estou atrás do volante dentro de um carro, estou protegido. Se eu pego esse carro e resolvo sair que nem maluco, aí passa um, atropela animal, atropela tudo, eu estou infringindo uma lei maior. A lei natural, a lei moral, a lei da vida, a lei do amor, da caridade, ou seja, minha conta com Deus só aumentou. E além do mais, eu fiz isso de propósito, porque quando eu peguei com a intenção, eu queria fazer mal ao outro. Eu queria machucar. E quando eu fiz, eu já cumpri o que eu fiz. Aí eu entro com a lei dos homens. Só que as pessoas recorrem à lei dos homens a partir do momento que comete uma infração. Contrata advogado. Quem é o nosso advogado perante as leis divinas? Alguém arrisca? Consciência. Consciência é um bom advogado. Mas tem um advogado que se fez homem entre os homens. Jesus. Esse aí. É ele que pegou a nossa causa, que até então, independente da época, era perdida, e falou: não, eu os tomo para mim. Ah, mas Jesus já pegou só os bons. Não, Jesus não vivia no meio dos bons. E os bons eram os caras das franjas, uma coisa aqui, que eram os caras lá do Sinédrio, né? Para a sociedade, eles que eram os certos. Porque eles eram o quê? Sinédrios. Do Sinédrio era do fariseu, coisa e tal, eram os caras respeitados, né? Impunham respeito através do flagelo e da morte. Desse jeito, até eu sou respeitada. Entre os... O medo já é algo que prende, né? Porque a pessoa com medo, ela já não se liberta. A gente se distancia de Deus a partir do momento que tem medo. Esse não é um sentimento que venha da luz, né? Então, nos tolhe, nos prende e a gente não confia na proteção e no amparo. Aí eu já estou indo para aquele advogado e ouvindo o que ele me disse. Vós sois deuses. Mas se eu sou Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque tem leis divinas que você, se infringir alguma, você vai ter que responder. Né? Então, já pensar, mas eu vou responder aonde? Na cadeia? Não, porque aí é a lei dos homens. Você tem que responder às duas partes. Né? Se eu faço todo aquele rebuliço com o carro, eu estou infringindo a divina e a dos homens. Eu vou ter que responder pelas duas. Não tem jeito. Mas aí vem a lei dos homens e dá para dar uma
E as leis humanas vão chegando cada vez mais próximas às de Deus. E o segundo maior mandamento se cumprirá: amar teu próximo como a ti mesmo. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, é aquele que pratica o amor ao próximo e a caridade, consolidando assim a verdadeira justiça. Se eu atuo com caridade, eu não vou querer fazer mal ao meu irmão. Se eu atuo com caridade, eu vou ter benevolência contra ele, a favor dele. Eu vou ter cuidado de não ultrapassar o limite do meu irmão, como eu não quero que ultrapassem o meu. E se alguém ultrapassa o nosso limite? Aí a gente estrela, né? Não, obrigado, já estou passando meu limite, eu não quero. Gente, se ultrapassa o limite, a nossa conduta é: respira e sai de perto, né? Porque discutir determinadas coisas não resolvem. Na hora que todo mundo está nervoso, ninguém tem razão, né? Então a melhor forma é respirar, porque nem sempre eu tenho a verdade comigo. Porque na hora do vamos ver, quem sobe não é o perfeito, é a imperfeição que nós temos ainda que precisa ser burilada. E às vezes a gente tem resultados que a gente depois vai amargar. Puxa vida, eu não devia ter feito isso, eu não devia. Então, é o pensar antes. Mas isso não é fácil de fazer. Começa a treinar. Coisas pequenas às vezes. Evita ver televisão, noticiário, isso também incita muita raiva, muita revolta, tá? Eles sempre fizeram algo muito aumentado para que as pessoas ficassem nesse estado mental e espiritual. Então, assim, procura respirar, pensa, né, em Deus. Olha para o céu. Eu gosto de olhar para o céu, porque eu vejo que ali no céu tem uma perfeição tão grande, né? Toda aquela coisa, então deixa o pensamento voar para o bem. Pensa em Jesus. Pensa no Calvário. Nossa, mas Jesus sendo chicoteado é uma imagem que vai agradar? Não. Só que faz a gente lembrar e chamar a razão. Ele passou por isso por conta de que nós precisávamos de outras chances. E ele precisava vivenciar. Ele precisava mostrar e provar. Como que você prova a uma criatura se não for dando o exemplo? Isso, como pais, a gente tem que dar o melhor exemplo para os filhos. Você tem que dar o melhor exemplo para as crianças. Eu falo para o meu filho: não pode mentir, filho, que é feio. Chega lá eu no telefone. Então, eu estou assim, assado, não vai dar para eu fazer isso hoje, porque eu estou com a perna quebrada. Uma criança olha e fala: poxa vida, meu pai falou para mim que eu não menti, por que você está mentindo no telefone? Então, a gente tem que ser exemplo, tem que dar o exemplo, tem que mostrar o que eu não quero, o que eu acho errado, eu não posso fazer. Porque as crianças, elas são verdadeiras, elas cobram, principalmente aquela que está com a butuca ligada. Ela olha assim e fala: tem coisa errada aí. Mãe, por que você fez isso se você fala que é tudo errado? Então, o que não é meu, não é meu, é do outro. Tá no chão, é do Abreu. Não, gente, alguém tem aquilo ali. Procura, fala assim: olha, é de alguém? Tá no comércio? Deixa com a pessoa do comércio. Mas a pessoa do comércio vai pegar o dinheiro. Ela pode ter ou não a consciência. Ela vai responder para quem? Para Deus. Não é a gente que é juiz nessa hora. A mesma coisa quando alguém faz alguma coisa errada. A gente não é juiz para julgar ninguém. Né? Todo mundo já julga. Mas ele tem que ficar assim, tem que perder as pernas, tem que quebrar tudo. Gente, não sabemos se nós no passado não andamos quebrando as pernas de alguém.
Porque Deus não permitiu que a gente soubesse tudo, e nem vai permitir com tanta, né, facilidade, vamos dizer assim, porque senão a gente pira. Se a gente soubesse 10% do que fez, estava todo mundo maluco. Não ia ter condições de manter a humanidade. Ia ter que começar do zero. Mas Jesus pegou a causa. Pegou a causa nossa. Ele abraçou a humanidade. Ele trouxe, por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que leva a Deus. Ele é toda a verdade, desde que falava até o que Ele cumpriu. E Ele é a vida que a gente precisa, a vida que nós somos eternos. Não tem como ir a Deus se não passar por Ele. Então, aí vamos falar do roubo. Vou passar meio que rapidão assim, dar uma síntese no final, tá? Primeiro, o direito natural do homem é o de viver. Portanto, ninguém tem o direito de fazer o contrário. Durante a trajetória de vida do homem, até por uma questão de sobrevivência, ele amealha bens, desde o mais miserável ao milionário. Ou seja, aquele que nada tem é aquele que tudo possui para resguardar o seu bem-estar atual e o futuro. Juntar bens para garantir uma vida melhor é um direito natural, né? Não está errado, gente. Quando a gente recebe informações de que o dinheiro é errado, não é o dinheiro que é errado, o dinheiro é coisa material. Não é. O dinheiro não sai dos lugares e vai parar. Ah, vou sair sozinho e vou parar na minha conta. Bem que devia, né? Parar na minha. Mas não. Quem pega o que é do outro, infringe leis civis e lei divina. Se esses bens são conseguidos por meios lícitos e pelo trabalho honesto, eles se constituem em uma propriedade legítima para se utilizar no processo da terra. Desencarnou, não temos nada. Né? Se apresenta o espírito, é a mala que você leva, sua consciência. O que ficou aqui? A propriedade legítima está pautada pelo não prejuízo ao próximo e é ilimitada. Homem, leis divinas, isso aí é o título, acho que deu uma... Devemos utilizar esses bens com sabedoria e na medida do possível, em favor do próximo. Muitas vezes vemos o direito de propriedade ser agredido pela lei humana, onde os homens a manipulam em detrimento de padrões convencionais, porém a lei humana é variável, modificando-se sempre. Apossar-se de algo que não lhe pertence não é uma propriedade legítima e vai contra as leis divinas e automaticamente você fica submetido à lei de ação e reação. Porque se eu faço para o próximo isso, se eu tiro o direito de outras pessoas, aquele bem material, porque eu acho que eu tenho direito e eu quero passar meus 5 dedos, a lei de ação e reação depois vai cobrar. Né? Aí nasce total miséria. Dependente de tudo, precisando de tudo. Isso é justiça divina. Porque a pessoa não passa por uma coisa se não houver necessidade e aprendizado. Mas por causa dessa lei eu não vou praticar caridade? Não, né? Quem somos nós para servir de juízes? Nós temos um passado que, como diz o ditado, você tem um passado que te condena. É verdade isso. O passado vai dizer que a gente praticou de bem, de mal. Então, eu, numa pessoa com necessidade, se eu tenho a possibilidade, eu vou ajudar. Ah, mas ela está passando pela lei de ação e reação. Gente, isso aí é até maldade nossa, usar uma lei divina por conta de uma coisa que a gente não quer abrir a mão. Como diz uma amiga minha, tira o escorpião da carteira, para poder dar alguma coisa. Então, é isso. É nesse momento que entra a caridade. A compreensão da necessidade do próximo. Aquela pessoa que está pedindo, às vezes tem uma criança em casa, uma criança doente. E a gente tem obrigação
de auxiliar. Porque Jesus, ele ensinou dessa forma. Né? Jesus ensinou e exemplificou tudo o que a gente precisa saber. Pode ter um filósofo, um pensante, o que for, vai ser só palavras. Todos que vêm na semelhança do Cristo, que tem muitos espíritos nessa condição, que também teve uma boa conduta, né? Que pode nos ensinar muitas coisas, a gente tem também que achar ótimo. Falar, opa, tem mais gente que chegou lá. Esses também são bons exemplos que a gente pode seguir. Mas Jesus é o único, além de todos os outros. O molecada, né, a moçada adora ídolo de tudo quanto é jeito. Legal! É minha filha, agora K-pop, eu também gosto de K-pop, a gente fica trocando figurinha, quem é, quem não é, que eu não conheço o nome de nenhum, não guardo nada, e para mim eles são muito péssimos. Então, a gente fica sempre nessa. Ah, o fulano, eu gosto de ver ele cantar, eu vou num show, legal, gente. A gente está no mundo. Mas a gente tem que ter na nossa consciência e coração que ídolo só tem o Cristo. Esse é o que a gente tem que seguir. É esse que a gente tem que ouvir. E é ele que a gente tem que cantar e agradecer. Caridade e amor ao próximo, caridade e benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão nas ofensas. Indulgência, devemos ser tolerantes e compreensivos com os defeitos do próximo. Não devemos humilhar ou constranger outrem, porque no mundo onde estamos encarnados, nós mesmos vivemos deslizando e desejamos que os outros sejam indulgentes conosco, e o contrário deve ser recíproco. A benevolência é ter bom ânimo em ajudar sem interesse, utilizando-se de carinho e altruísmo. Ai, isso muita cabelo aqui, tem que reajustar esses slides com o outro, né? Então a gente tem que fazer ao outro o que a gente. Mas não era para ser do primeiro, né, bem? O que a gente queria que a gente receber, né? Então a caridade para com o próximo e esse amor para com o próximo é exatamente colocar o exemplo de Cristo na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Usando de quê? Substituindo as nossas dificuldades, eu não falo defeitos, porque não são defeitos, nós somos criados na perfeição. Defeito é quando você tem defeito de fábrica, certo? A fábrica fez tudo certinho. A gente que tomou o caminho errado, né? A gente, né? Tá lá o caminho certinho, a gente fala, vou por aqui. Né? Fez o caminho errado, foi lá, não sei para onde, aí agora tem que voltar do caminho certo. O perdão, que é esquecer o mal que o outro fez. Ah, mas o perdão é difícil. Sim. E não adianta perdoar assim em meia boca, porque se o coração não perdoa, não adianta. Você tem que esquecer. Mesmo. Porque se for eu para fazer a mesma coisa, que pode ser que a gente tenha feito, e aquela criatura está ali, repetindo um erro nosso, falar, olha, cuidado, você errar, olha aí, ele está te ensinando. Né? Mas como um aprendizado. Um aprendizado que a gente é falível e o outro também pode ser. E todos nós estamos no caminho de quê? De aprender. Né? Perdoar, disposta de sentimento ruim, não é amar o inimigo com querido, vem cá, vem para minha casa, vem viver comigo. Não é isso, não é isso. Mas entender a posição daquela pessoa. Aquela pessoa pode não ter um entendimento correto, ela pode não ter a forma de se expressar de acordo, ela pode pensar uma coisa e fazer outra. Então tem N fatores. Ah, mas isso cansa ficar pensando no que o outro está fazendo. Não, gente,
você analisar o que o outro fez do que se virar contra ele. Porque enquanto a gente está pensando, o sentimento ruim vai passando. Que aí você vai falando, ah, tá, pode ser que nessa hora ele não esteja legal. Então, vamos deixar de lado. Senão, se você pensa no ato da pessoa, ele fez isso, ele volta na cabeça. Ele fez isso, aí está lavando a roupa. Ele fez isso. Só cresce. A coisa começa a criar forma. E a gente, quando pensa, a gente cria formas em volta da gente. Aí depois fica doente e não sabe por quê, né? Ah, mas foi ele que fez para mim, agora foi fulano que fez no trabalho, né? Tem sempre essas coisas que o fulano. Nós somos responsáveis 100% do nosso estado físico e espiritual. A gente que abre as portas. A gente abre a porta, a gente abre a janela, a gente abre a garagem, né? Aí os irmãos estão todos sem fazer nada do outro lado, falam, agora eu vou pegar aquela ali e vou ficar na cabeça dela o dia inteiro. Você tem que se vingar. Aí vai, você segue aquele pensamento que por você ter aberto a janela, a porta e a garagem, o outro entrou sem pedir licença e te passou a informação e casou com o que você estava querendo. E aí você é. Certo? E aí você se compromete na lei. E sua consciência dói. Porque graças a Deus a gente se arrepende do que faz. É Jesus, né? Porque Jesus também foi lá e disse, olha, né? Pense bem antes de fazer. Né? E se fizer errado, tem como a gente se redimir. Pede perdão a Deus, mas, se possível, se reconcilia com o seu irmão. E outra caridade, ela é a mais ampla asepsia, ou seja, ela limpa o nosso espírito. Praticar a caridade faz com que a gente se sinta bem. Né? Ah, mas eu não sei o que fazer, minha cabeça, eu não sei. Gente, se quiser fazer, a ideia vem. A informação vem, aparece na sua frente. A maior caridade que a gente faz aqui é a prática da mediunidade em nome de Jesus Cristo. Não tem coisa melhor. É a melhor terapia, é o melhor remédio, é o melhor caminho. Porque isso nos sustenta o espírito e cura a nossa alma. O corpo, eu não vou dizer que ele está curado, porque o corpo ainda está meio, né? Já tem uns defeitos aí, umas dores, umas coisas, mas assim, o espírito, ele se encontra, quando a gente sai, que a gente faz o nosso trabalho aqui, a gente se sai renovado. Porque foi feito com Jesus, para Jesus. E o maior beneficiário somos nós. Porque a gente recebe e a gente recebe. Né? A doação, caridade material, se aquele objeto não for imantado de amor, não adianta, passa a ser uma ostentação, ou seja, você está doando porque você quer aparecer no Facebook. Né? Então, tem que ser com amor. Aí eu só posso dar 1 quilo de arroz. Você deu com amor, aquele arroz vai imantado de amor e vai alimentar mais que um arroz normal, dado pelo ego. Ai, mas olha, eu só tenho essa roupa aqui de quando meu filho era pequeno. Você estava com a roupa lavadinha, bonitinha, guardada. Chegou uma pessoa precisando, você deu a melhor coisa do mundo. Ele vai estar mais aquecido, ele vai estar, aquilo vai ser mais aproveitado do que a gente imagina. Né? Eu vou parar, porque senão a gente vai até 5 horas e eu tenho que trabalhar também depois. Então, amar o próximo como a si mesmo, Jesus foi bem claro. É o amor incondicional. Ah, mas o amor incondicional ainda não é bem o que a gente pode sentir, mas a gente pode aprender a sentir. Porque a gente está no caminho de sentir.
Né? A gente está na ponte. Né? Pensa na ponte. Eu estou na ponte. Se eu estou no meio da ponte, eu tenho que ir para frente. Vamos para frente, porque se você ficar pensando para trás, você não sai do lugar. Então tem que ir para frente. Seguir em frente. Quem está do outro lado da ponte esperando por nós? Alguém arrisca? Muita gente. Eu escutei. Ele mesmo. Mas ele vai esperar a gente, ele vai deixar os outros para trás? Não vai. Jesus vai esperar por nós, porque ele já sabe que a gente vai chegar lá. Só que ele vai voltar e vai pegar todos os retardatários. Porque ele prometeu. Não ficará nenhuma ovelha desgarrada. Ele vai até essa ovelhinha e vai levantar a ovelhinha e vai levar a ovelhinha. A gente vai esperar ser esses retardatários? Não, né? Então a gente tem que anotar, agora não é mais caderninho, né? No negócio lá do celular, eu não sou um retardatário, eu vou estar à frente, né? Eu estarei à frente e vou vencer a tudo. Fé em si mesmo. Dá força ao Espírito. Se eu acredito em mim, eu sou capaz de fazer muitas coisas. E é. Porque Deus nos fez assim e Jesus provou que somos assim. Então é possível a gente deslanchar. Que Deus abençoe a todos vocês e Jesus esteja em seus corações. A paz presente em todos os momentos. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa casa, vamos encerrando a nossa aula de hoje, que é uma aula, não me vejo fazendo palestra. Em nome do nosso Senhor. Que possamos aproveitar os tratamentos, que possamos guardar o Mestre dentro dos nossos corações e de nossas mentes. Jesus, em sua excelsa sabedoria, em sua presença, se faz, neste momento, em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana, gente. Fiquem com Deus.